Hoje vamos falar de médias, gente. E falando de médias, a gente vai conseguir citar um monte de exemplo, tá? Por quê? Quando a gente fala de médias, a gente está falando de uma medida basicamente para a gente estudar e analisar algum comportamento, né? Então, seja esse comportamento, ele pode ser é, comportamento de um volume, né, que de algum reservatório, um comportamento de um preço de um ativo, comportamento do volume de um ativo. Eu posso mostrar vários exemplos para vocês aqui de médias, né? E o pessoal gosta muito de utilizar a média, porque a média ela representa normalmente uma medida central, uma medida de equilíbrio ali entre aqueles últimos valores, né? E a gente vai ver alguns tipos de média, né? Vocês vão ver que a gente tem média aritmética, a gente tem média harmônica, a gente tem média geométrica. Então, cada uma delas, ela vai servir para calcular algum tipo, alguma coisa, né? E é importante a gente entender isso, né? A gente vamos começar pelas mais simples, tá? E o primeiro caso que eu queria mostrar para vocês é o exemplo que a gente tem de... Normalmente a gente pergunta assim, né? Pensei, qual a quantidade certa de material que a gente deve ser misturada na forma homogênea a fim de garantir uma estabilidade da mistura, né? Qual a concentração final dessa substância após a mistura? Então você fala, mas isso aí não tem nada a ver com média, isso aí tem a ver com química, né? Aí você pega e pensa que vocês têm aí não só é, não só a média aí daquela solução, como se você acrescentar aí mais substância, né? Ou seja, mais solvente e soluto, você conseguiria formar aí uma substância que tivesse a mesma média de concentração que a outra tivesse. Então você tem aí vários casos onde você pode calcular a média, né? O mesmo caso acontece nas misturas de soluções, né? Você calcula uma média ponderada entre os valores de acordo com o volume, né? Então é muito comum vocês fazerem o cálculo de média. Estão perguntando aqui, gente, se eu mandei a nota da prova para alguns, eu não sou para todos. Já não sei para todo mundo, gente. Eu não sei para todo mundo. Se não pegou para todo mundo, deve ser que o sistema está errado, tá? Então vamos lá. Vamos estudar nosso primeiro capítulo, o nosso primeiro tópico aqui, que vai ser nossa média aritmética, tá? E o que é nossa média aritmética? Gente, eu não tinha visto o restante do pessoal, não. Cliquei na setinha para baixo aqui, eu tô vendo todo mundo agora. Deixa eu ver. A Júlia, Maiara. Gente do céu. Que bom ver vocês, gente. Ó. Então vamos lá. Na média aritmética, o que a gente tem? Na média aritmética, a gente tem aí, vou colocar até assim para ver vocês. Na média aritmética, a gente tem aí um número de pessoas, por exemplo. Vamos pensar que a gente tem lá numa sala, uma empresa, tá? E nessa empresa, você tem aí 8 pessoas que têm 18 anos, 12 pessoas que têm 20 anos, 15 pessoas que têm 21 anos, 10 pessoas que têm 22 e 3 pessoas que têm 25, né? Se a gente tem determinado número de pessoas que têm determinada idade, eu conseguiria calcular uma média de idade entre esses funcionários, né? Então, o que eu faria? O primeiro passo para calcular a média é ver o total de idades somados, ou seja, eu não tenho 8 pessoas com 18, então somaria 8 vezes 18, né? Então, 8 vezes 18, 12 vezes 20, 15 vezes 21, 10 vezes 22 e 3 vezes 25.
Juan, por que você está multiplicando? Né? Porque se eu somar 18 8 vezes, é a mesma coisa que multiplicar 18 por 8. Né? Se eu somar 25 3 vezes, é a mesma coisa que multiplicar 25 por 3. E quando eu faço essa soma total aqui, eu vou ter um total aí de 994 anos. Né? E o que eu faço com essa idade aí total? Eu divido pelo total de pessoas que tem na minha distribuição. Ó. Se eu ver aqui, ó, eu tenho 8 mais 12, que vai dar 20, mais 10, que dá 30, mais 15, que dá 45, mais 3, 48. Então, vou pegar aí os 994 anos que eu achei, dividir por 48, que eu vou achar aí a minha média aritmética, que dá em torno de 20,7 anos. Tá? Então, o que seria a média? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade de itens. Né? Então, o cálculo da média aritmética a gente consegue fazer somando cada valor, que a gente vai chamar x1, x2, x3, x4, x5, né, até xn, e depois dividir. Né? Dividir pelo número de termos, ou seja, a quantidade de termos que eu somei. Tá? Então, é um preço bem... É uma maneira bem fácil da gente calcular. Eu vou mostrar para vocês a média no mercado financeiro, como é que funciona, como o pessoal aí usa esses tipos de médias para fazer previsões no mercado financeiro em relação ao preço. Né? Eu não tenho o costume de usar esse tipo, mas eu vou mostrar para vocês. Então ele está falando aqui, ó. Isso aqui é para vocês, tá? O ticket médio é um indicador de performance de vendas. A palavra ticket se refere ao valor gasto em uma compra, como o valor impresso no ticket de um supermercado, por exemplo. Assim, o ticket médio pode ser calculado em função do valor monetário das vendas totais em uma empresa dividido pelo número de vendas. Então, ó, o ticket médio é muito utilizado nos negócios para analisar o desempenho dos vendedores e para ajudar os administradores a estabelecerem um plano de vendas e também a organizarem estratégias para atingir metas desejadas. Considere a tabela a seguir, com os dados da venda de uma loja de imóveis. Então, você tem aqui, ó, alguns tickets, tá vendo? Então, a primeira venda, sofá 2, 3 lugares, 900. Segunda venda, aí, mesa de 100, 150. Então, cada um aqui é um ticket que foi gerado aí do vendedor. Aí ele perguntou, ó, com base nos dados apresentados, utilize o box a seguir para calcular o valor do ticket médio de vendas nessa loja. Então, ó, tá vendo? Vamos calcular o ticket de vendas dessa loja nesse quadradinho aqui. Beleza? Deixa eu colocar a carinha de vocês aqui, eu quero ver vocês. E vamos fazer esse exercício, tá bom? Vou dar um pause aqui, na gravação. E vamos lá. Vamos ver quem consegue calcular aí esse ticket médio aí de vendas dessa empresa nesse dia aí. Pô, Gustavo, tá com cabelão, hein, velho? Vai deixar crescer também? Vou deixar, mas você tá doido? 15 conto pra cortar o cabelo, mano? Não faça um negócio desse, não. Foi o primeiro motivo que eu deixei para crescer lá em 2017. Não aguentava mais ficar pagando 15 conto todo mês para cortar cabelo. Pandemia, ainda mais sem sair de casa, eu cortar cabelo pra quê? Né? Thiago também aderiu, ó. Thiago tá com cabelão. Vai deixar crescer também, Thiago? Ó, o Henrique também. Tá todo mundo.
Gente, tem cabeleireiro vivendo também, tá? Tem que ajudar os bichinhos. Eu vou lá e corto pelo menos dos lados. Cadê Henrique? Bora fazer? Tá só com cubo aí. Mudou nada. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem os exercícios. Aí vocês me falam qual foi o resultado que vocês acharam aí do ticket médio aí, uma venda. Gente, isso é muito comum para calcular o desempenho de vendedor. Só que aí eu vou mostrar um negócio que vai ser mais legal, que eu acho que vai ser mais a ver com vocês, tá? E eu mostrar no celular, mas não vai ter como, porque meu celular tá aqui de câmera, então vamos esperar aí, eu mostro o computador daqui a pouco. Isso aí, Arthur. Isso aí, Mayara, certinho, viu? Mandaram bem, isso aí mesmo. Conforme for terminando, vamos falando aí, tá, gente? Então vamos lá. Alguém já mais conseguiu ir? Isso aí, Thiago, boa. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Veem se vocês estão no caminho certo. Como é que eu faria, então, a média, né? A gente estava gravando. Olha só, a média vai ser isso aqui, ó. Eu vou somar todos os valores, certo? Então, eu vou fazer 900 mais 150 mais 1230 mais 320 mais 350, cadê? Mais 760 mais 280. Certinho, Júlia, é isso mesmo. Depois que eu somar isso tudo, eu vou achar um resultado de 3.990, né? Então, beleza. O que eu vou fazer com essa soma aqui?
eu vou calcular minha média, não é isso? Então a minha média vai ser o 3.990 dividido pela quantidade de itens que eu somei. Eu somei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Então vai ser 3.990 dividido por 7. Quando eu fizer essa divisão, eu vou achar aí 570. Então, certinho aí, para quem calculou, conseguiu calcular muito bem. Então, a gente tem aí nossa média de 570. Vou mostrar o exercício resolvido e depois vou para outro exemplo aqui do meu computador, tá? Que eu acho mais legal. Então, ó, ele fala assim, nesse exercício resolvido. Ele te dá aí 6 reservatórios cilíndricos superiormente abertos, ou seja, aqui em cima está aberto, tá? E eles são idênticos, esses 6 reservatórios. E estão apoiados sobre uma superfície horizontal plana e ligados por válvulas V nas posições indicadas. Então, ó, tem uma válvula aqui em cada base aqui, tá vendo? Beleza. Então, ele vai lá e continua falando. Com as válvulas V fechadas, cada reservatório contém água até o nível H, né? H de altura aqui, indicado na figura. Todas as válvulas são então abertas e o que permite a passagem livre da água entre os reservatórios, até que estabeleça o equilíbrio hidrostático. Então ele está falando assim, ó, que quando, olha só, essa válvula está aqui, tá vendo? Desse aqui para cá. Então ele está falando, ó, quando soltar a válvula aqui, ele vai ficar no equilíbrio hidrostático. Vamos ver se essa média aqui vai ficar maior que a altura dessa válvula aqui para que passe água para o lado de cá, né? Então, ó, como é que eu faço? Eu vejo aqui que essa válvula aqui está numa altura de 6 centímetros, né? Então, eu vou fazer a primeira conta aí, eu vou fazer o meu somatório aí, certo? Então, eu vou somar aí o primeiro reservatório, que tem 8, né? 8, com o segundo reservatório, que tem 7, com o terceiro reservatório, que tem 6, com o quarto reservatório, que tem 5, com o quinto reservatório, que tem 4. Somando isso tudo, dá 30. Só que eu vou fazer a média entre 1, 2, 3, 4, 5. Né? 30 dividido por 5, eu tenho a altura 6. Então, ele vai dar exatamente aqui, ó. Vai dar exatamente aqui. Então, significa que todos esses cilindros aqui, né, quando eu abrir essas válvulas, eles vão ficar todos com altura, ou seja, vão ficar todos com água até aqui, ó. Vai ficar com água até aqui, vai ficar com água até aqui, vai ficar com água até aqui. Esse aqui vai diminuir, né? Vai ficar com água até aqui e esse também vai diminuir, vai ficar com água até aqui. Então é isso que vai acontecer. E esse aqui, como a válvula, como a altura da água não, ou seja, chegou a ultrapassar esse nível, esse aqui vai ficar até aqui. Então a gente vai lá e vai analisar as alternativas. Ele fala assim, ó, nessa situação final, o nível da água em decímetros, ou seja, ele está querendo saber a altura, será igual a 6 nos reservatórios de AE e 3 nesse reservatório aqui. Isso é verdade, né? Ele fala 5,5, não é, né? Então a gente tem esse aqui verdadeiro, esse aqui é falso, né? 6 em todos os reservatórios também a gente viu que não é, 5,5 em todos os reservatórios não é, e 5 nos reservatórios de A a E. Então a gente achou nossa alternativa correta aí, só olhando e analisando aqui a distribuição aqui, devido à válvula estar nessa posição aqui, ó. Se a válvula estivesse lá embaixo, aí eu somaria todo mundo. Entenderam? Por que eu não somei o cilindro F aqui? Porque, ó, quando eu abrir essas válvulas, o equilíbrio hidrostático ele vai se estabelecer a partir da altura do cano. Então, eu vejo qual a altura que dava,
o que exceder da altura aqui vai tudo passar para o cano de cá. Né? Como não teve ninguém, não teve excedido, ou seja, não teve nenhum maior que 6, então o que acontece? Acontece que esse aqui não vai estar aí dentro desse equilíbrio hidrostático. Beleza? Beleza? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver quantas horas. Deixa eu mostrar para vocês algo no mercado financeiro, tá? Eu acho que vocês vão entender bem como é que funciona essa média aí. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui. Vocês não estão vendo minha tela, né? Vamos pegar aqui. E esse aqui é um gráfico que a gente tem aí de um gráfico de mercado financeiro, tá? Vou fazer um novo gráfico aqui e vamos colocar aqui esse novo gráfico rapidinho. Tá. Vamos colocar aqui esse novo gráfico, ele vai ser aí um gráfico da... Falem uma ação que vocês queriam ver o preço delas. Petrobras? Tá, vamos lá. O gráfico da Petrobras, ela não tem tanta volatilidade hoje, tá? Por mais que ela esteja muito volátil nos últimos dias. Vamos ver aqui da Magazine Luiza, tá? Olha só que incrível, gente. Esse aqui é o gráfico diário, tá vendo? O gráfico diário da Magazine Luiza. Aí você vai me perguntar o que é tudo isso aqui. Isso aqui é uma plataforma onde a pessoa pode fazer compra, venda de ações, fazer day trade, fazer algumas coisas, tá? Então, ó, nessa plataforma, o que eu quero mostrar para vocês é a variação do preço, certo? Aquela vez eu mostrei para vocês a variação do preço em porcentagem. Aqui foi a pandemia, né? Quando aconteceu lá de fevereiro, ela começou a cair aqui, deu um último respiro, né? Em março, e depois disso foi uma queda muito bruta. Ela saiu do patamar aqui de R$ 54,40 e foi até o mínimo aqui em R$ 24,00 ela chegou. Deixa eu ver. Ela chegou aqui no mínimo de R$ 24,00. Hoje ela está aqui em R$ 93,00. Né? Então ela teve um aumento muito grande. Então quem pegou aqui em 24 e segurou aí até hoje, essa pessoa ganhou 237%. Só que eu não quero falar sobre isso, né? Eu quero representar aqui, vamos colocar em vez de dia, eu colocar aqui um gráfico de 60 minutos, um gráfico de 1 hora. Então olha só como é que o gráfico já se altera. Se eu colocar aqui, aí eu tenho algumas opções, né? E normalmente as opções que o gráfico vai me dar vai ser alguns indicadores, que ele vai me dar aqui indicadores de preço, indicadores de volume financeiro, algumas coisas. E eu vou pegar aqui, ó, e ver aqui o preço. Na verdade, deixa eu tirar. Vou vir aqui, indicadores,
mais indicadores, aqui, ó, média móvel. E ele pede, ó, qual o número de períodos que você quer para a média móvel. Então, e quando ele fala esse aqui, número de períodos, eu estou falando, ó, aquela barra, aquela linhazinha que vai passar naquele naquele candle ali, naquela vela, ela vai ser de quantos períodos? Então vamos colocar de 22 períodos, ou seja, se aqui o gráfico é diário, eu estou pegando 22 barrinhas dessa, 22 dias e fazendo a minha média. E olha só, a média de 22 dias está aqui. Tá vendo? E se eu quiser colocar uma outra média? Eu posso colocar aqui a média. Agora, em vez de 22 dias, eu coloco aqui a média de 18. E olha só como é que a média se altera, né? Eu tenho aqui, ó, propriedades da média móvel. Vem aqui, 22 períodos, né? Aparência, vamos deixar ela azul. Então, ó, a média de 22 períodos e a verde aqui é a média de 18. Vamos adicionar outra média. Vamos adicionar a média de 60 períodos. Quando eu faço isso aqui, olha como é que a média fica bem mais suave. Aí você pergunta, Juan, por que essa linha está ficando menos curva? E eu consigo te explicar o porquê que essa linha fica menos curva. Só de interpretar o que essas linhas representam. Vamos pegar aqui nesse cruzamento de médias. Essa aqui está pegando de 60 períodos. Então significa que a variação dela ela vai ser bem menor do que essa outra aqui, ó, que está pegando de 18 períodos. Tá vendo que essa de 18 períodos ela varia muito? Se eu pegar e acrescentar outra média ainda, olha só, se eu acrescentar uma média aqui de 5 períodos, você vê que a linha ela vai ficar bem próxima do preço. Olha só, a linha é bem próxima do preço aqui, ó. Tem gente que utiliza essas médias para determinar se um ativo ele vai subir ou vai cair, né? Ele relaciona o cruzamento dessas linhas aqui e faz esse estudo, né? Eu não costumo usar esse tipo de análise, né? Porque eu acho que para mim não é efetivo. Mas vamos olhar aqui na prática como é que funcionaria, ó. Tá vendo aqui essa linha aqui que é de 60 períodos? Olha essa linha aqui, ó, de 5 períodos. Ela cortou para baixo aqui, tá vendo? Ela cortou para baixo. Olha que essa média aqui de 22 períodos. Ela também veio cortar para baixo só aqui. Ou seja, ela vem atingir o mesmo patamar dela só depois. Então é como se a gente falasse assim, ó, que as médias com períodos maiores, né, ela tem aí uma menor sensibilidade. Por quê? Porque o preço depende de vários candles, né? Então, se eu pegar aí média de 200 períodos, vai ficar praticamente uma linha reta. Por quê? Porque esse preço ele não vai alterar tanto na minha média, né? Já se eu pegar aí uma média de 2 períodos, o preço vai fazer assim, ó, vai alterar muito entre uma vela e outra. Tem muita gente que utiliza isso, né? Outras pessoas acabam utilizando nesses gráficos aqui, ou seja, o volume para identificar aqui a média de volume atual. Por exemplo, se eu colocar aqui uma média móvel, e eu coloco aqui uma média móvel de 20 períodos, ou seja, eu quero só nas últimas 20 barras, e essa média de 20 períodos eu queria acrescentar aqui. Depois eu testo. Então eu queria a média no volume, não no preço, porque a média no preço não vai me dar muita informação. Então eu preciso analisar algumas coisas quando eu estou se tratando de mercado, né? Então vocês vão ver, eu vou mostrar o gráfico da Petrobras que pediram aqui. Olha só. Vou mostrar o gráfico da Petrobras. TR4. Então, ó,
O gráfico da Petrobras. O gráfico da Petrobras tá aqui, ó. Tá vendo que ele tem um comportamento parecido com aquele gráfico lá de trás? Deixa eu escolher essas linhas aqui que eu fico agoniado. Ah, não quero excluir. Olha só, ele tem um comportamento parecido. Na pandemia, o que aconteceu? No início lá, ela caiu aqui 64%, ela saiu aqui de R$ 30, né, que ela estava aqui, e veio para o preço de, chegou a 11, 12 reais, a mínima de 10 reais, né? E teve um comportamento muito parecido, como todo o nosso bolsa, ela teve um comportamento parecido de recuperação, né? Ela teve um comportamento parecido de recuperação. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui, que está passando aqui, vamos colocar num gráfico intraday, que seria um gráfico menor, tá? Vou colocar aqui um gráfico, por exemplo, de 1 minuto, só para vocês entenderem. Esse aqui seria um gráfico menor, e esse é o comportamento da ação no gráfico intraday. Essa linha branca, ele está falando, ó, daqui até aqui, ó, tá vendo? Daqui até aqui é um dia. Ou seja, no dia 27 de agosto, olha só, no dia 27 de agosto, a função se comportou assim, ó. Então ficou mais ou menos assim o gráfico. E essa linha aqui, ó, ela também é uma média, né? E é uma média que a gente vai estudar logo logo, que é a média ponderada, ou seja, é uma média ponderada pelo volume. Eu quero mostrar com vocês que a média ponderada pelo volume é importante, por quê? Porque ela varia de acordo com o volume financeiro. Então, ó, olha tá vendo que aqui embaixo tem uma barrinha grandona? Olha o que aconteceu com a média. Ela baixou, né? Vou mostrar para vocês um outro gráfico, que é o gráfico da nossa bolsa, IBOV. IBOV. Olha só que incrível o nosso gráfico diário de IBOV. Então, se você pegar aqui, nosso gráfico diário de IBOV, ele está sendo representado aqui dessa maneira, certo? Eu posso ainda colocar aqui um indicador, né? Indicador aqui, que é a média ponderada pelo volume. Para quê? Para eu saber qual dia que teve mais movimentação e o que esse dia refletiu, né? Se esse dia ele fez com que o mercado subisse ou fez com que o mercado caísse. Olha aqui, ó, lojas americanas. Essa linha aqui, ela é ponderada pelo volume. Então, se eu colocar aqui em 60 minutos, né? Olha só como é que fica o comportamento do gráfico. Então, gente, essa aqui, linha, a VWAP, é ponderada pelo volume, ou seja, se teve muito volume, ela vai interferir, e a outra que eu mostrei é só pelo preço normal. Aí você vai perguntar, Juan, para que isso é importante? Tá? Eu vou mostrar para vocês que a gente tem algumas variações e o volume nesses casos é importante. E a gente vai estudar aqui no nosso livro que quando o volume for importante, a gente vai fazer o estudo aí da média ponderada, tá? Da média ponderada. Eu vou mostrar para vocês o que seria a média ponderada, como é que a gente calcula. Então, a gente fica aí com esses exercícios para resolver, tá, gente? Exercício 1, 2, 3 que a gente faz na próxima aula. E depois que a gente terminar esses capítulos aí, a gente vai para o próximo livro, tá? Com alguma dúvida na aula de hoje? Tudo tranquilo? Média bem simples, né? Beleza, então. Então, galera, um beijão. Até a próxima aula, tá? Foi bom ver vocês. Apareçam mais vezes. Volte sempre.
tá? E até amanhã. Tchau, tchau.